Boa tarde, meu nome é Laila. Estamos eu, Thalita, Clara, Júlia, Levi e Fabrício para apresentar nosso trabalho de estrutura de dados. Vou começar aqui a apresentação. O algoritmo de ordenação que a gente ficou foi o Quicksort. Esses são os pontos que iremos abordar no nosso trabalho: introdução, vantagem, desvantagem, a complexidade e o seu funcionamento. Vou começar aqui a falar sobre a introdução. O que é Quicksort? O Quicksort é um algoritmo de ordenação eficiente e ele foi criado pelo britânico Charles Anthony Richard. E a sua dinâmica consiste em organizar os dados por meio de uma ideia de particionamento, onde você vai ter um pivô, que vai ser um dos elementos, e você vai dividir esses elementos a partir do pivô que você escolheu. O pivô ele pode estar no início, no meio ou até mesmo no fim. Vamos ver agora detalhadamente. Bom, eu vou explicar um pouco como funciona o Quicksort. O primeiro passo no Quicksort é escolher o pivô. O pivô ele pode ser escolhido de várias maneiras. Ele pode ser o primeiro elemento, o último elemento, ou pode ser escolhido de uma maneira aleatória. O pivô ele vai servir como referência para reorganizar a lista. Depois de escolher o pivô, vai ser gerada duas sublistas. Uma sublista com os elementos menores que o pivô, vai ficar do lado esquerdo, e outra sublista com os elementos maiores que o pivô, que vai ficar do lado esquerdo. O Quicksort ele é um algoritmo de conquista, ou seja, ele vai conquistar o problema dividindo ele em partes menores. Assim, ele vai fazer que cada sublista dessa vai ser reorganizada individualmente. Cada sublista dessa vai passar pelo mesmo processo de escolher um pivô, de dividir em sublistas até que a lista esteja ordenada. O Quicksort também é um algoritmo recursivo, ou seja, ele vai repetir todo esse processo de escolher pivô, de dividir a lista em duas sublistas e até conquistar a ordenação da lista. Bom, aqui temos um exemplo. Então, o número 3 foi escolhido como pivô. Disso, o array é dividido em dois grupos, duas sublistas. As de números maiores e menores... Não, as de números maiores ou iguais a 3 e as de menores ou igual a 3. Nisso, o Quicksort vai ser aplicado em cada sublista. Na primeira sublista, menos 3, 2, menos 6 e 1, que no caso o pivô escolhido vai ser o 1, e isso vai dividir os outros números. E na sublista 2, que vai ser 8, 5, 9 e 6. Nesse caso, o pivô vai ser o 6 e vai dividir os outros números. E assim o processo vai continuar até que todas as listas, as sublistas, estejam todas ordenadas. Bom, eu fiquei com a parte das vantagens. A gente separou em três principais. No caso, seria a eficiência, o uso de memória e o desempenho médio. A eficiência, ela se dá porque o Quicksort, ele é um dos algoritmos mais rápidos para ordenação, especialmente em dados grandes. E isso ocorre porque ele divide o array de maneira eficiente, realizando menos comparações e menos trocas. Já a parte do uso de dados, o Quicksort ele não vai precisar de um array auxiliar, porque ele vai realizar as trocas diretamente dentro do array original. E, por isso, o baixo uso de memória. E sobre o desempenho, ele é eficiente para grandes conjuntos de dados. Ele vai utilizar sistemas reais, muitas bibliotecas padrões de linguagem de programação vão usar ele, como o C++ e o Python. O microfone está desligado. Bom, desculpa. Bom, eu fiquei com as desvantagens. Aí, uma das desvantagens seria o pior caso do Quicksort, que é de 0 a n ao quadrado.
Aí ele atinge o seu pior caso quando o pivô escolhido divide o array de forma muito desequilibrada, resultando em uma complexidade de tempo zero de n ao quadrado. Isso ocorre, por exemplo, quando o array já está ordenado e o pivô sempre é o menor ou maior elemento. Para evitar esse problema, nós podemos usar técnicas como a mediana de 3 e escolher o pivô de forma aleatória. Uma segunda desvantagem seria a implementação delicada, que a implementação do quicksort ela pode ser complexa porque envolve repercussão e um particionamento eficiente dos elementos em torno do pivô. Se não for bem implementada, pode consumir muita memória e ficar ineficiente. Aí, uma das estratégias seria usar uma versão interativa e melhorar a escolha do pivô, que ajudam a tornar a implementação mais eficiente e confiável. E uma terceira desvantagem é o quicksort não é estável, né? Ele não preserva a ordem relativa de elementos iguais. Ou seja, após a ordenação, eles podem aparecer em posições diferentes. Isso pode ser um problema em algumas aplicações, como ordenações de registro. E se isso for necessário um algoritmo estável, uma alternativa melhor é o merge sort, né? Que mantém a ordem original dos elementos iguais. Eu fiquei com a parte da complexidade, que foram divididas em 4 tópicos. Que o primeiro seria o melhor caso, quando O de n, logaritmo de n. O melhor cenário para o quicksort rolar suave é quando o pivô divide o array de forma equilibrada, tipo 2 metades quase iguais. Isso faz com que ele rode rapidinho em O de n log n. Se quiser garantir que isso aconteça, dá para escolher o pivô aleatoriamente ou usar a famosa mediana de 3. O outro caso é o caso médio, quando O de n log de n. Na maioria das vezes, mesmo que o pivô não seja perfeito, o quicksort ainda funciona bem e fica em O de n log n. Ele é muito mais rápido que algoritmos como o bubble sort, que no caso médio fica O de n ao quadrado. Por isso é um dos mais usados na prática, né? E o pior caso é quando O de n ao quadrado. Agora, se der o azar de o pivô sempre for maior ou menor que o elemento, o quicksort fica desbalanceado e vira uma carroça, chegando em O de n ao quadrado. Isso acontece, por exemplo, se o array estiver ordenado e o pivô for mal escolhido. Para evitar esses problemas, vale a pena melhorar a escolha do pivô. E por último, o espaço. O espaço, como é dividido o espaço. O de n log n. O quicksort não usa memória extra. Não usa. Porque faz tudo no lugar, faz tudo em place. No melhor caso, a recursão vai fundo, só até O de log n. Então o uso de memória fica bem baixo. Mas no pior caso, se o pivô for muito ruim, pode chegar até O de n, o que pode complicar um pouco. Agora a gente vai fazer o nosso exemplo de funcionamento com um vídeo criativo. A gente vai passar para vocês. Para você, no caso. As poderosas estão na mesma turminha de estrutura de dados. Quem são os poderosos? São a realeza adolescente. Se Norte-Shore fosse uma lista, elas seriam os elementos em ordem. Aquela ali, Karen Smith, ela é como o elemento maior do lado direito da lista. Ela sentou perto do Demi, estrutura de dados. Ela está à direita do pivô. Aquela pequenininha ali é Gretchen Windows. Ela é o elemento à esquerda do pivô. Ela sempre encontra o seu lugar ao lado da Regina, como a divisão da lista. Por isso ela está à esquerda do pivô, porque ela é menor que ele. Aquela é a Regina George, o mal em figura de gente. Ela é o pivô, a estrela do quicksort, que divide todos em 2 grupos. Ela é uma abelha rainha, uma estrela. Esquerda e à direita dela os outros elementos ordenados. Quicksort. Como é que eu posso começar a explicar Quicksort? O Quicksort é muito rápido. Regina é como o pivô que organiza tudo e faz o quicksort funcionar. Regina conquista o poder do quicksort. O pivô é crucial para a organização. No caso da Regina, que organiza tudo. Cada sublista é organizada recursivamente. A Gretchen estava sempre à esquerda e à direita com os números maiores.
O algoritmo é eficiente. Com a Regina sendo pivô, tudo se encaixa. O melhor, o Quicksort é um dos algoritmos de ordenação mais rápido para grandes conjuntos de dados. Almoçar com os poderosos era como deixar o mundo real e entrar no mundo dos algoritmos. E no mundo dos algoritmos havia muitas regras. Manter execução fica melhor, sabe? E hoje você escolheu o número 40. Então, os números menores que 40 vão para a esquerda e os maiores, vão para a direita. Se você desobedecer essas regras, não vai conseguir ordenar corretamente, sabe? Não é com você, somos nós. Olha, se eu escolhesse o pivô errado, olha onde eu estaria. Sem conseguir ordenar junto com eles. E no Quicksort, se você escolhe o pivô certo, você divide os números em duas partes. À esquerda, tudo que é menor. À direita, tudo que é maior. É mesmo? É claro, o Quicksort é um algoritmo de ordenação que segue o princípio de dividir para conquistar. Ele escolhe um elemento da lista como pivô. 48, 120 e 100? Como o Quicksort divide isso? Depende do pivô. Como assim? É simples. Primeiro você escolhe o pivô, que pode ser qualquer número da lista. Vamos pegar 100 como pivô. A ideia é organizar todos os elementos menores que 100 à esquerda e os maiores à direita. Então você compara com o pivô. O 48 é menor que 100, então ele vai para a esquerda. O 120 é maior, então ele vai para a direita. Que legal. Eu amo o Quicksort. Shake brings all boys to the yard and they're like, it's better than yours.